Havia uma história escondida entre as páginas do tempo. Uma história que muitos já ouviram, mas poucos realmente compreenderam. Uma história sobre um exército que se levantou para destruir o povo de Deus. Homens treinados, fortes, preparados, confiantes em suas armas e em sua força. Eles acreditavam que nada poderia impedi-los. A vitória parecia inevitável, mas naquela noite, algo aconteceu. Algo que jamais poderia ser explicado pela lógica humana. O povo estava com medo. O inimigo era numeroso, violento, esmagador. Pelas contas humanas, não havia sequer uma chance. Cada soldado israelita sentia o peso da ameaça. Cada família fechava as portas tremendo, tentando acreditar que amanheceria um novo dia. Mas a verdade era dura. Pelos olhos humanos, tudo estava perdido. Enquanto isso, o exército inimigo descansava. Eles riam, bebiam, afiavam suas espadas. Acreditavam que o amanhecer seria o último dia do povo de Deus. O orgulho deles era tão grande que nenhum suspeitou que o céu estava observando. Nenhum deles imaginou que Deus, silenciosamente, já havia enviado alguém. Um mensageiro. Um guerreiro. Um anjo. Ele não chegou com trombetas, nem com barulho, nem com luzes ofuscantes. Ele veio como vêm os enviados do Altíssimo, em silêncio. Mas o silêncio dele carregava poder. Seu olhar atravessava a escuridão como se enxergasse muito além do tempo. Seu corpo resplandecia a glória da missão que recebeu. Ele estava sozinho, completamente sozinho, mas não precisava de mais ninguém. Enquanto o povo dormia, enquanto o medo reinava sobre os corações, o anjo caminhou na direção do acampamento inimigo. Ele não tinha escudo, não tinha espada, não tinha armadura humana. Sua arma não era feita de ferro. Sua força não estava em músculos. Tudo nele era celestial. Tudo nele era a autoridade direta do trono de Deus. Quando ele se aproximou da primeira tenda dos soldados inimigos, a atmosfera mudou. O vento soprou diferente. O céu pareceu estremecer. Era como se toda a criação soubesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. O anjo parou por um instante. Não por hesitação, mas por propósito. Ele ergueu os olhos para o céu, como quem recorda a ordem recebida. Uma única ordem, uma missão clara. E então, ele avançou. O que aconteceu naquela noite jamais seria entendido pelos homens. O inimigo, tão confiante, tão cheio de si, jamais imaginou que seria vencido por apenas um. Mas não era um qualquer. Era um guerreiro do próprio Deus. E quando o anjo se moveu, não houve grito, não houve luta, não houve resistência. A glória do Altíssimo atravessou o acampamento como um raio silencioso. E quando a noite terminou, milhares estavam caídos. Um exército inteiro foi derrotado. E o anjo? Ele permaneceu de pé, intacto, imperturbável. Não havia suor, não havia ferimento, não havia desgaste. Porque aquele que luta por ordem de Deus não luta com força própria. Ele luta com a força daquele que criou os céus e a terra. Nada pode resistir ao toque do divino. Nada pode permanecer diante da vontade de Deus. Enquanto isso, o povo, ainda sem saber o que havia acontecido, começou a despertar. O medo ainda estava nos olhos. A dúvida ainda estava na mente. Eles não imaginavam que a vitória já tinha sido entregue enquanto dormiam. Quando alguns homens se aproximaram do local da batalha, seus passos eram incertos. Cada metro parecia pesar uma tonelada. Mas ao chegarem lá, viram algo que jamais esqueceriam. Um cenário impossível. Um milagre estampado diante deles. Um exército inteiro destruído, sem que um único soldado de Israel tivesse sequer levantado uma espada. Os mais velhos choraram. Os mais jovens ficaram em silêncio. As famílias correram para agradecer, mas ninguém encontrou o guerreiro que lutou naquela noite. Porque o guerreiro não era humano. O guerreiro veio, cumpriu a ordem
e voltou para onde pertenciam os servos do Altíssimo. E assim como apareceu, desapareceu, mas deixou um traço, não de destruição, mas de fé. A notícia correu rápido. A vitória era tão grande que nenhum mensageiro conseguia descrevê-la com palavras. Como explicar que um exército inteiro foi derrotado sem batalha? Como explicar que a morte passou pelo acampamento inimigo e não tocou o povo de Deus? Como explicar que tudo aconteceu sem esforço humano? A resposta era simples. Deus lutou por eles. O povo entendeu. A vitória não era deles. A glória não era deles. A força não veio das mãos humanas. A batalha foi vencida por aquele que nunca perde, aquele que nunca falha, aquele que sempre chega no momento certo, aquele que envia anjos quando ninguém mais pode ajudar, aquele que transforma o impossível em testemunho. E essa história, guardada por séculos, continua ecoando até hoje, porque ela revela um segredo espiritual poderoso. Quando Deus decide lutar por você, não importa o tamanho do inimigo, não importa quantos se levantam, não importa quantos zombam, duvidam ou ameaçam, Deus nunca precisou de números para vencer batalhas, nunca precisou de estratégias humanas para derrubar exércitos. Ele só precisa declarar uma palavra, apenas uma, e aquilo que parecia invencível cai por terra. O anjo que lutou sozinho não estava realmente sozinho. Ele carregava o poder do próprio Deus. E essa história existe para te lembrar que, quando você está cercado, Deus te cerca também. Quando o medo tenta te paralisar, o céu trabalha sem você ver. Quando você pensa que ninguém está lutando por você, Deus já enviou ajuda. Ajuda invisível, ajuda imortal, ajuda celestial. O anjo que enfrentou um exército inteiro não é apenas um relato histórico. Ele é um sinal, uma mensagem, uma evidência de que Deus não precisa de muito para fazer muito. E hoje, essa verdade continua de pé. Se Deus decide te defender, você já venceu. Antes mesmo de perceber, antes mesmo de entender, antes mesmo de acreditar. Porque Deus luta por aqueles que confiam nele. E quando Ele luta, Ele nunca perde.